Porque ele para mim pode ser aquele Deus mau, o Deus do Velho Testamento, aquele Deus que só se fala em chacinas, né? Só se fala em lei, em morte. Não é o Deus de amor, ou o Deus Abá, né? Papai. No Antigo Testamento Deus é Abba, com um B, é pai, é aquele pai. No Novo Testamento Paulo já o chama de Abá, com dois Bs. Um B faz uma diferença, né, gente? Um Bzinho ali no meio já deu, né? Já não é mais pai. O pai é o papai, aquele que você pode, como uma criança no seio materno, descansar nos seus braços. Então o apóstolo Paulo, se eu tivesse tempo eu gostaria hoje de estudar a carta aos Colossenses inteira, mas não teremos tempo, obviamente. Então eu vou pegar alguns trechos um pouquinho para frente. Você está em João, você passa Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo várias vezes vai falando de um caminho, que nós não podemos apenas dizer assim, eu conheço Jesus, né? O próprio apóstolo Tiago fala assim, credes em Deus, fazei bem, o demônio também crê e treme por causa disso. Muitos de nós conhecem Deus. Sempre que eu falo sobre Judas, se você pegar por exemplo Lucas capítulo 9, quando Jesus envia os discípulos, todos eles voltam cheios de alegria porque fizeram milagres. Sabe quem estava no meio deles? Você sabe ou não? Judas. Se você pegar lá na primeira comunhão, na ceia com Jesus, estavam os 12 apóstolos. Você sabe quem fez a primeira comunhão também, igualzinho você? Judas, ele comungou com Jesus. E foi uma coisa tão profunda que Jesus falou assim, é aquele que junto comigo coloca a mão no prato. Isso quer dizer, isso é muita comunhão, não é? Se eu sair com você para comer uma pizza, pode chamar que eu vou, viu gente? Se eu tiver tempo eu vou mesmo, né? Mas a primeira vez que eu sair com você vai ser difícil eu pegar no seu prato, né? Agora quando eu saio com a minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos, as pessoas que a gente tem uma intimidade, né? Lá em casa é até comum, tem um filho meu que não gosta muito de gordurinha, né? Então ele coloca lá o bife no prato dele, ele começa e ele já vai distribuindo para mim, para o Mateus principalmente, né? Que gosta daqueles cantinhos. Então aquela intimidade, né? A gente coloca, você não coloca a mão no prato de um desconhecido, de alguém que te odeia, de alguém que você não conhece. Quando você vai junto com alguém com a mão no prato é porque você tem intimidade. E se tinha alguém que tinha intimidade com Jesus, era Judas. Não se esqueça disso. Não é de conhecimento que eu estou falando, eu estou falando de experiência, eu estou falando de andar junto, eu estou falando de comunhão. É diferente. Estou falando no sentido amplo de um relacionamento. É muito mais do que saber o nome, é muito mais saber o que você faz, é muito mais do que saber um monte de coisa. É andar junto, comer junto, pagar contas junto, passar doenças junto. Isso é relacionamento. E é isso que o Senhor propõe. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, se você pegar aí o capítulo 1, acharam aí carta aos Colossenses? No capítulo 1, versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que subimos, Paulo ficou sabendo que era uma comunidade que estava animada pelo Espírito, né? Que era uma comunidade que estava buscando a santidade. Desde que nós subimos disso, nós não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa interessante. Se você ler o versículo 8 fala que Paulo ficou sabendo que eles estavam cheios do Espírito. Aí a impressão que a gente tem é que Paulo vai falar assim, nossa, fiquei tão feliz que eu só agradeci a Deus, né? Vocês já estão cheios do Espírito? Não, olha, eu fiquei sabendo que vocês estão cheios do Espírito, e agora o que eu quero é que vocês cresçam nisso, que vocês procurem agora crescer nessa graça, crescer, se aprofundar no Espírito, na sabedoria, no conhecimento da vontade de Deus. O versículo 10 fala em frutificando em toda boa obra. Olha que coisa linda que Paulo vai escrevendo. Agora no capítulo 2, na mesma carta aos Colossenses, no capítulo 2, esse versículo eu particularmente
tenho ele gravado na minha Bíblia, e foi um versículo que eu tive a graça de, bem no começo da minha caminhada, que eu estava comendo a Bíblia, mastigando a Bíblia, né? Eu li a Bíblia inteira 2 vezes em 6 meses. Eu comia Bíblia. Aonde eu estava, eu tinha uma Bíblia pequena, que naquela época a gente tinha um pouco de vergonha de andar com ela, né? Uma Bíbliazinha pequena, e eu mastigava. E esse versículo foi um dos primeiros que marcou demais o meu coração, porque a gente já havia visto que a igreja, não a igreja católica, mas a igreja como um todo, os homens de Deus haviam se perdido. E Paulo falava assim: como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé, em que fostes instruídos com o coração a transbordar de gratidão. Como você recebeu Jesus, anda nele, viva nele, enraizado nele. Gente, o que eu mais tenho visto hoje, infelizmente, é de doer o coração. Eu às vezes chego para minha esposa em casa e com o coração assim apertado. Tem dia que eu chego assim com o coração apertado das pessoas que a gente conversa, né? Porque as pessoas hoje, elas falam assim muitas vezes, pessoas da igreja, pessoas que vêm ao grupo de oração, pessoas que já estão até em grupos mais de aprofundamento, elas falam assim: o que Deus quer é que eu seja feliz, não importa se eu estou um pouquinho fora da Bíblia. Olha a cabeça da pessoa. Não importa se aquela coisa lá, a igreja falou que está errado, ou a Bíblia falou que está errado, não tem importância. O que Deus quer é que eu seja feliz, né? Esse é o princípio de todo egoísmo, todo mal que está acontecendo, né? Eu estava vendo uma entrevista de ele é um sociólogo, né? E ele estava falando que o melhor jeito de você estudar uma população é pelo trânsito. E ele escreveu um livro sobre isso agora, né? E ele estudou o trânsito em alguns países, e ele estudou o do Brasil. E ele fala a clareza com que o trânsito, os carros, a bicicleta, as motos, a clareza com que o trânsito mostra como nós brasileiros somos egoístas. Porque é ali que você mostra quem você é. Como nós brasileiros somos egoístas, como nós brasileiros queremos levar vantagem em tudo, como nós queremos dar jeitinho em tudo, como nós somos assim. Então ele fala que você conhecendo o trânsito, você conhecendo a maneira que o povo caminha com seus carros, bicicletas e tal, você começa a conhecer a cultura de um povo. Ele fez uma análise interessante sobre isso. E é por aí, a gente se enraiza em algumas coisas, né? Eu acho engraçado, esses dias eu estava saindo de um mercado, e veio um senhor já, e entrou assim com o carro e tal. Ai, dá licença porque eu estou com pressa, assim, como se eu não tivesse, né? Como se você não estivesse, ninguém mais está com pressa, né? Só você tem pressa, os outros que se danem, e vai colocando e vai, né? Sabe, é o egoísmo, é estar com um pé em Jesus e um pé em outro lugar. Não há cura assim. Meu irmão, escuta uma coisa: quando nós temos dor, existe a cura e existe o paliativo. Você está com cárie, uma dor de dente violenta, aí você vai lá e toma um analgésico. Você está curado dessa cárie? Não está curado. Mas a gente é tão tonto que a gente vai lá, toma um analgésico e fala assim: meu Deus, que delícia, né? Você está com uma cólica de rim, tem pedra de rim, aí você vai lá e toma uma, como é que chama lá? Não é nem a Buscopan já não resolve. Quando você tem cólica, é aquele outro lá, como é que chama? Que é controlado lá, Valium, lembrei, Valium. Você toma um Valium, né? Nossa, aquilo, quem teve cólica, eu fiquei 4 anos com aquilo, é o céu, né? Você chega na Santa Casa de 4, você sente, não sei quem já teve, mas a experiência é assim: você chega na Santa Casa arrastada, aí você deita naquela maca, né? Jesus, ou o senhor volta, eu vou atrás do você, porque você está querendo morrer mesmo, né? A coisa é feia. Aí o cara coloca aquela coisa assim, você sente queimar a veia, subir aquele trem e faz assim, ó, vum. Aí você fala: Jesus, pode demorar mais um pouquinho que agora está, né? Mas você não está curado, você não está curado. Daqui a pouquinho aquela pedra anda e lá está você de novo atrás do vale, porque você não está curado. É paliativo. E algumas pessoas têm Jesus desta maneira, paliativo. Elas querem ouvir a palavra que agrada. Ah, hoje eu não gostei. Eu acho um saco, pessoal. Ah, hoje eu não gostei da palavra. Hoje eu gostei. Hoje eu não gostei. Hoje eu gostei. Hoje eu não gostei. Quer dizer que dá para escolher, né? Eu fico impressionado com isso. Dá para a gente escolher, né? Pega a Bíblia e vai rasgando só as partes que interessam, né?
Só as partes que interessam. Aí eu vou ficar só esta. Aí já não é mais a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho. Como que você chama? Fala o seu nome aí. Pode falar o seu nome, bem forte aí. Marinho. Aí vai ser o Evangelho do Marinho. É o seu Evangelho. Só o que você gosta. Naquela parte que fala de adultério, que lá está ultrapassado, né? Aquela parte que fala de dízimo. Quem inventou aquilo, hein? Um dia um cara falou assim, se eu pego quem inventou o trabalho, eu mato. Eu falei, então você vai ter trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Sabia disso? Adão pecou e Deus disse assim, agora do suor do teu rosto, você vai ter que tirar o seu sustento. Naquele momento Deus inventou o trabalho. Aí você fala assim, se eu pegar quem inventou o trabalho, luta difícil, enfim, lutar contra Deus não é fácil não. Quem inventou o trabalho foi Deus, e por amor a nós, porque ou era o trabalho ou era a morte eterna. Qual que você prefere? Então vai trabalhar, vamos trabalhar, gente, não é? Vamos trabalhar. Então não dá para ficar enraizado em dois lugares. Não dá para ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se hoje alguém te encontrasse na rua e perguntasse, você é de Jesus? Não vou nem perguntar, você fala assim, eu sou. Agora, e se a pessoa te visse? Eu tenho um amigo, Pierre, casado com a Janaína. O Pierre cansou de vir nesse grupo aqui da catedral. Vinha direto, parava naquela porta, ficava lá olhando, falava assim, esses caras querem me enganar. Esses caras aí ficam falando, conversa aqui, ó. Na minha orelha não. Ia no grupo de jovens, ele era molecão na época ainda, né? E um dia veio uma pessoa, deu uma palavra bonita aqui, falou assim, nossa, bonita palavra, né? Mas é só palavra. E um dia o Pierre estava parado, na época acho que era GG Presentes ali na esquina. Propaganda de graça aqui. Não existe mais, né? Ali na esquina GG, tal, e caindo uma tempestade. E uma pessoa, sempre numa tempestade, tem um fusquinha para a gente empurrar. Já viram isso? Não tem uma tempestade que se você sair andando, não tem um fusca para você empurrar. Sempre vai ter um fusquinha nos esperando, né? Deus permitiu que existissem os fuscas para que nós, em Efésios, no capítulo 2, fala que Deus de antemão preparou as boas obras que nós temos que fazer. Então por isso que ele deixou o fusca, né? Para a gente poder empurrar. Tá lá para você empurrar. E você passa e ainda xinga o coitado, né? Você acha que um cara quer ficar parado com um fusca na chuva, gente? Só, né? Aí ele falou que ele achou tão interessante que ele viu essa pessoa passando, a pessoa que tinha pregado aqui na catedral. Ela parou o carro na chuva, desceu, ajudou o outro a empurrar até sair do meio da rua, perguntou se tal, e ele olhando. O que a pregação não fez no coração dele, uma pessoa empurrando o carro na chuva fez. Uma pessoa empurrando o carro na chuva fez. Percebe? É isso. É esta vida em Cristo, esta comunhão com Cristo. É esse desejo de permanecer em Cristo, enraizados nele, andando nele, vendo Jesus em cada situação, em cada momento, em cada vida. Vendo Jesus em cada oportunidade. É um coração curado, tão curado que para onde ele olha, né? Paulo tinha um coração tão curado que ele foi preso injustamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aí ele estava lá preso, começa a louvar a Deus, as cadeias caem. Aí o carcereiro queria se matar. Preste atenção. Paulo estava preso injustamente e ele começou a louvar a Deus. Só isso aí para nós já é muito, né? Para mim, pelo menos, é algo que ultrapassa o entendimento. Porque nós, quando sofremos uma injustiça, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Onde está Deus? Não é assim? Eu vou naquele grupo da catedral lá, fico vendo as coisas pela internet aí, ó, e que nada, prega, não acontece nada na minha vida. Paulo louvou a Deus. Já é o primeiro passo que para nós já seria uma vitória. Mas aí vem o segundo passo, aí Deus quebra todas as cadeias, abre todas as portas. O carcereiro, quando vê aquelas portas abertas, ele fala assim, vou me matar. Atos capítulo 16, se você quiser ver depois. Quando Paulo vê que o carcereiro vai se matar, ele fala assim, não se mate, porque ninguém saiu daqui e ninguém vai sair. Gente, segunda coisa interessante, né? Se fosse você e eu que temos esse coração ferido, que só quer levar vantagem, o que é que nós faríamos? Sairíamos correndo.